Donald Trump afirmou que a decisão de atacar o Irã, gente, surgiu durante as negociações entre os países. O presidente norte-americano disse que estava negociando com, na visão dele, lunáticos e que eles atacariam primeiro se os americanos não fizessem nada. Agora sim, vamos ouvi-lo. That is coming along, as you see very well. They have no Navy, it's been knocked out. They have no Air Force, it's been knocked out. They have no air detection, that's been knocked out. Their radar has been knocked out. And just about everything's been knocked out. So we'll see how we do, but we're doing very well. We have a great military, and they're doing a fantastic job, so we'll be talking about that. We were having negotiations with these lunatics, and it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that. And we have great negotiators, great people that do this very successfully and have done it all their lives very successful. And based on the way the negotiation was going, I think they were going to attack first. And I didn't want that to happen. So if anything, I might have forced Israel's hand. But Israel was ready and we were ready, and we've had a very, very powerful impact because virtually everything they have has been knocked out now. Their missile count is going way down. Amazingly, they're hitting countries that were, let's call them neutral, right? They lived together for a long time. I think they were surprised. I was surprised. And now those countries are all fighting against them and fighting strongly against them. Renato, queria sua análise agora sobre a fala de Donald Trump. Ele coloca muitos pontos importantes ali. Ele diz que tudo foi destruído, é uma sinalização dele para os aliados, é uma sinalização também para os mercados que querem uma guerra rápida para conter o preço do petróleo. E ele também menciona essa questão dos sucessores, né? Ele diz que os líderes que ele tinha em mente estão mortos, linkando com o que você estava comentando antes, né? Que ainda não se tem informações muito precisas. Qual é a análise que você faz dessa fala que aconteceu agora há pouquinho de Donald Trump? Qual é a razão que ele tem para querer deixar essa mensagem que os Estados Unidos destruíram praticamente tudo? Numa guerra, cada fala é programada, mesmo se tratando de Donald Trump. É verdade, Raquel, você tem total razão. Cada fala num ambiente de guerra é para ter um efeito ou sobre seus aliados ou sobre seus rivais. E eu acho que nesse aspecto você vai na linha certa ao dizer que é uma fala, primeiro, é um recado para os aliados, que não se preocupem, não cedam, principalmente os aliados do Golfo, que estão sendo atingidos. Porque os nossos ataques já estamos destruindo tudo. Destruímos a marinha dele, estamos destruindo os arsenais dele, estamos destruindo. Então, é uma questão de tempo. E aí também ele dá um recado para o mundo, que toda essa situação de que problemas com fornecimento de combustíveis, alta dos preços, alta do preço do barril do petróleo, é temporário. Até ele fala, sobe um pouco agora e depois cai. Ele falou isso na entrevista. Então, ele quer passar uma imagem de comando da situação, de controle da situação, que está passando por um momento de disrupção, mas que daqui a pouco tudo vai voltar ao normal, porque eles têm o controle da situação, que eles dominaram totalmente o Irã e que logo mais vai haver uma bandeira branca do lado de lá. Só que não me parece ser o caso por enquanto. O Irã está se mostrando bem resiliente, está aumentando os ataques contra os países do Golfo numa estratégia que ele até fala nesse trecho que nós mostramos. Fiquei surpreso. Ele não tem como ter ficado surpreso, porque os países do Golfo foram até ele para alertar. A Turquia se reuniu com ele, Oman se reuniu com ele, Qatar se reuniu com ele, ou com o Steve Witkoff e com o Jared Kushner, que eram os enviados para tratar da questão. Todos estavam avisando que a guerra não ficaria entre Israel, Estados Unidos e Irã, que iria espalhar para outros lados. Então, gente, porque eu tô com vocês que estão nos acompanhando, o que eu estou conversando aqui com o Renato é crucial. Essa guerra tem duas variáveis muito importantes: tempo e petróleo.
O preço do petróleo, ele está num patamar, estava ali $80, 80 e poucos dólares, é um patamar expressivo, mas não é tão alto quanto se poderia imaginar para um conflito desta monta. Um conflito que fechou o Estreito de Hormuz, que está acontecendo no centro do Oriente Médio, porque tinha um excesso de petróleo no mundo. Então, o Trump, ele precisa encerrar essa guerra o quanto antes. E ele precisa passar essa sensação para manter o preço do petróleo sob controle. Para esse preço do petróleo não explodir, não impactar a inflação em grande monta. É por isso que ele faz esse tipo de declaração, que está tudo destruído, que ele está no controle da situação. É claro que os Estados Unidos têm um poderio militar muito maior do que o Irã, mas tem restrições internacionais, de política internacional, para utilizar isso, né? Não é simplesmente chegar lá e jogar um monte de bomba e aniquilar o país. Então, ele está lidando com essas duas variáveis, em termos geopolíticos, além, claro, de vidas, que é o mais importante, com tempo e com petróleo. Não é, Renato? Exatamente, é isso sim, Raquel. E vale chamar a atenção que dessa vez ele não mencionou uma previsão de duração dos conflitos. Lembrando que ele mudou esse discurso algumas vezes. A primeira declaração dele depois dos ataques foi que poderia durar de 2 a 3 dias e depois a gente volta de um tempo para ver se eles estão reconstruindo o programa nuclear ou não. Depois ele falou de 3 a 4 semanas e a declaração ontem, que foi a maior, que ele falou, pode ser de 4 a 5 semanas e estamos preparados para ir além. Então, e dessa vez ele não mencionou, justamente por causa disso, porque está tendo reação do mercado, como você bem falou, e existe essa perspectiva de um fornecimento, de interrupção de energia, de combustíveis, por um fornecimento maior. Raquel, outra coisa que me chamou a atenção, algumas declarações aqui me chamaram a atenção em relação a Donald Trump. Uma delas foi ele tentando desmentir Marco Rubio ontem, uma declaração de Marco Rubio que pegou muito mal, que ele foi questionado como que era essa ameaça, Marco Rubio ao sair do Capitólio. Qual era essa ameaça? Daí a gente sabe, o Irã sempre retalia depois de atacado, e a gente sabia que Israel iria atacar. Então, hoje, a mídia americana, a imprensa americana, estava explorando isso, que Israel arrastou os Estados Unidos para a guerra. E ele, nessa entrevista, ele falou várias vezes, eu puxei a mão de Israel, eu forcei a mão com Israel, eu decidi atacar, eu senti que a ameaça era iminente, justamente para reverter essa questão que estava principalmente afetando o eleitorado dele, que não quer uma guerra prolongada, ainda mais se for arrastado por um outro país, se não for os interesses americanos em primeiro plano. Exatamente, muito interessante isso, porque o eleitorado dele não vai aceitar ser arrastado para uma guerra. Ele que tem que puxar a situação, né? Que tem que ser o líder.